A gente olha para os nossos ossos e pensa que eles são, sei lá, uma estrutura fixa, né? Mas a verdade é bem diferente. Eles estão numa batalha constante, o tempo todo. Cada movimento que a gente faz, eles ficam mais fortes. E cada momento parado, aí uma força silenciosa começa a agir contra eles. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa batalha interna para entender como ganhar essa guerra pela saúde do nosso esqueleto. Então, a grande questão é essa: como é que a gente constrói e protege ossos fortes? A primeira resposta que vem à cabeça é mais exercício, óbvio, né? Mas olha, a ciência mostra que a história é bem mais complexa e, para ser sincero, muito mais interessante. É uma coisa que vai muito além de simplesmente ir para a academia. O jeito que a gente costuma pensar é bem simples, quase como uma balança. De um lado você tem mais exercício, que é a parte boa, a que constrói. Do outro, menos inatividade, que a gente geralmente encara como o contrário de se exercitar. Mas a grande sacada que a ciência trouxe é que essa visão, ela não conta a história toda. E é aqui que o jogo vira. A grande revelação da ciência é que, na verdade, a gente não está lutando uma única batalha, são duas. A primeira a gente já conhece, mais atividade física, que é o que constrói e reforça nosso esqueleto, mas a segunda é contra um inimigo totalmente diferente, que age por conta própria, o comportamento sedentário. Eles não são só opostos na mesma moeda, são duas forças separadas, independentes, e ambas estão moldando a saúde dos nossos ossos. Ok, para a gente entender como vencer essa guerra, primeiro a gente precisa conhecer os jogadores. Quem são nossos aliados e quem são nossos adversários. Vamos definir isso direitinho agora. Primeiro, vamos falar do nosso aliado, a atividade física. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é basicamente qualquer movimento do corpo que gasta energia. Pensa nela como a nossa equipe de construção. É o estímulo positivo que manda a mensagem para os nossos ossos. Ei, fiquem mais fortes, fiquem mais densos. Agora, o adversário. Comportamento sedentário. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Não é só não se exercitar. É um estado diferente, um estado de gasto de energia muito, mas muito baixo. É o trabalho de escritório, ver TV. Pensa nele como um ladrão silencioso que está lá, ativamente, enfraquecendo seus ossos. E o pior, ele faz isso mesmo que a pessoa vá para a academia todo santo dia. Para deixar isso tudo bem claro, vamos usar uma analogia que eu acho ótima. Nossos ossos são como uma conta bancária. Durante a vida, a gente faz depósitos e saques. O nosso grande objetivo, claro, é construir um saldo bem gordo e depois proteger esse saldo pelo máximo de tempo que der. E falando em depósitos, isso nos leva direto para a fase mais crítica de todas para essa nossa conta bancária óssea, a juventude. Essa é a janela de ouro. É aqui que a gente faz os maiores depósitos, construindo o que os cientistas chamam de pico de massa óssea. Só que aí a gente esbarra num problema bem do século XXI. O que é que acontece quando a juventude, essa fase tão importante, é passada na frente de telas? Os estudos são claros. Existe uma ligação direta com uma densidade óssea menor, principalmente em lugares super importantes como o quadril. Na prática, o que está acontecendo é que a gente está construindo uma base, uma fundação mais fraca para o resto da vida. Mas calma, tem solução. E a solução é clara e bem poderosa. Impacto. Atividades que geram impacto, sabe? Pular, correr, fazer treinos de resistência. Esses são os melhores depósitos que a gente pode fazer na nossa conta óssea. É o sinal mais claro que o esqueleto de uma pessoa jovem pode receber. Fique mais forte. E o poder de agir cedo é impressionante. Tem um estudo que mostrou uma coisa incrível. Um programa de atividades na escola, de só 9 meses, fez com que as crianças tivessem uma densidade óssea bem maior 3 anos depois do programa ter acabado. Ou seja, é a prova de que os depósitos feitos na juventude rendem juros para o resto da vida. Beleza, agora vamos avançar no tempo e chegar na vida adulta. E aqui o jogo muda completamente. O foco não é mais construir uma fortuna, mas sim manter o que já foi construído, sabe? É lutar contra o desgaste do dia a dia, do nosso estilo de vida moderno. E aqui tem um detalhe super importante para os adultos. O problema não é só quantas horas se passa sentado. A pesquisa mostra que o perigo mesmo está nos longos períodos sem interrupção. Sabe aquele dia de trabalho, 8 horas direto na cadeira? Mesmo que a pessoa vá para a academia depois, aquele tempo todo sentado sem parar ainda é um vício. E se a gente olha para os dados, a coisa fica bem clara. Olha só esse exemplo. Em mulheres na pós-menopausa, que já têm uma tendência a ossos mais frágeis,
mais da metade do tempo que elas passam sentadas acontece em blocos de 20 minutos ou mais. Não são paradinhas rápidas, são períodos longos de inatividade. E isso, ao que tudo indica, é um fator de risco bem sério. Então, a estratégia para os adultos tem que atacar em duas frentes. A primeira é o treino de resistência, a musculação, que a gente já sabe que melhora a densidade óssea. Mas a segunda, que talvez seja até mais poderosa no dia a dia, é simplesmente quebrar o tempo sentado. Levanta, anda um pouco, pega uma água. Essas microinterrupções são uma arma potentíssima contra o desgaste dos ossos. Agora a gente chega na fase mais avançada da vida. E aqui, a prioridade máxima é proteger o nosso investimento, proteger aquela conta bancária que a gente construiu. É nesse momento que a luta contra a perda óssea e o risco de fraturas fica mais intensa. Sabe, em pessoas mais velhas, é muito comum se instalar um ciclo vicioso, bem perigoso. Começa com o medo de cair. Esse medo faz a pessoa se movimentar menos. Menos movimento, por sua vez, enfraquece os músculos e os ossos. E com o corpo mais fraco, o risco de queda aumenta de verdade, o que, claro, aumenta ainda mais o medo inicial. É uma bola de neve que precisa ser parada. A boa notícia é que, para quebrar esse ciclo, não precisa de nenhuma mudança radical. A ciência mostra que pequenas trocas já fazem uma diferença enorme. Então vamos pensar, o que será que acontece se a gente simplesmente trocar 30 minutinhos do tempo sentado por dia por uma atividade bem leve? O resultado, olha, é surpreendente. A resposta? Uma redução de 12% nas chances de ter osteoporose. É isso mesmo! Trocar meia hora de sofá por uma caminhadinha ou por arrumar alguma coisa em casa, isso tem um benefício que a gente pode medir e que é super significativo para a saúde dos ossos. Isso nos traz de volta a mensagem principal de tudo isso. Ficar sentado mais de 9 horas e meia por dia aumenta o risco de fraturas. Ponto final. E o mais chocante, isso vale mesmo para quem vai na academia, para quem se exercita. O comportamento sedentário é um fator de risco à parte. Ele precisa ser combatido de forma à parte. Ok, então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Com tudo isso que a gente viu, dá para montar um plano de ação bem claro para cada fase da vida, uma estratégia completa para ter um esqueleto mais forte. Olha só, esse resumo aqui é praticamente o nosso guia prático. Para crianças e adolescentes, o foco tem que ser total em atividades de impacto e em limitar o tempo de tela. Para os adultos, a estratégia é dupla, treino de resistência e, o que é fundamental, fazer pausas no trabalho para não ficar sentado direto. E para os mais velhos, até atividade mais levinha já ajuda e a meta principal é reduzir o tempo sentado. É uma coisa contínua, uma estratégia para a vida inteira. E se for para guardar uma única ideia de tudo isso, que seja esta. Quando tiver um minuto, aproveite esse minuto. Sabe, essa frase é libertadora. Ela tira a gente daquela mentalidade do tudo ou nada. Não é sobre achar uma hora livre para malhar, é sobre aproveitar os pequenos momentos, os minutinhos. Cada um deles é um depósito valioso naquela nossa conta bancária dos ossos. E para fechar, vamos com uma reflexão. Porque, ok, a ação individual é super importante, mas a luta contra o sedentarismo é também um desafio coletivo, da sociedade. Como é que a gente pode redesenhar nossas cidades, nossas escolas, nossos escritórios para que o movimento seja o padrão e não a exceção? Como a gente faz para que a escolha ativa seja a escolha mais fácil? Essa, com certeza, é a próxima grande fronteira nessa batalha pelos nossos ossos. Muito obrigado pela companhia.